Graças e paz, amados irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Vamos orar. Pai querido, diante da Tua palavra, nós necessitamos irremediavelmente do Teu Espírito, Senhor. Que fale com clareza, manifesta o Teu poder diante da Tua palavra, Senhor. Convencendo-nos, levando-nos ao arrependimento, a consagração, santificação, rendição. Ajuda-nos, Senhor. Só o Senhor tem todo esse poder, só o Senhor tem o poder de tocar poderosamente os nossos corações, Senhor. Ansiamos por isso, desejamos isso, pela Tua graça e Tua misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos recebido tão maravilhosamente a palavra de Deus, uma palavra tão maravilhosa hoje de manhã, e eu gostaria de seguir naquele pensamento, o coração de Jesus. O texto de Hebreus 13 diz: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Esse Jesus Cristo nós precisamos conhecer, amados irmãos. Diante da cruz, Salmo 22, eu não vou ler todos os salmos, vou citar para os irmãos. O Salmo 22, amados irmãos, é o Salmo do bom pastor. É o Salmo da cruz. Eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Salmo 24, amados irmãos, é o Salmo do supremo pastor. Esse que nós aguardamos a sua vida ansiosamente. Amamos a sua vinda, aguardamos a sua vinda. Mas entre a morte de Jesus, a cruz de Cristo e a vinda de Jesus, esse ato é que nós estamos. E Jesus Cristo, ontem, hoje, eternamente, Ele é sempre o mesmo. Quando nós olhamos o Salmo 23, amados irmãos, é o Salmo do grande pastor. E aqui, meus amados irmãos, que nós vamos conhecer, não no Salmo 23, nós vamos conhecer um pouquinho mais do coração desse grande pastor, lendo alguns versículos do Evangelho de João, do 13 ao 17. Mas preste bem atenção, amados irmãos. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me falta. Quando você vai no último versículo desse texto, de Salmo 23, tão maravilhoso, e cada um tem conteúdos maravilhosos, é a presença de Deus nos conduzindo, levando, refrigerando, a presença do Senhor em todos os sentidos da nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Ele é ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo, Ele é imutável. O mesmo Jesus Cristo, que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é o mesmo Jesus Cristo hoje e eternamente, só com funções diferentes. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está com uma outra função.
do grande sumo sacerdote em relação à sua igreja. E nós temos aqui, amados irmãos, a cruz levando-nos ao novo nascimento, dando vida no nosso espírito. Nós temos, amados irmãos, a glorificação que ainda Ele já nos glorificou, e nós usufruiremos dessa glorificação do nosso corpo na vinda de Jesus. Mas enquanto isso, amados irmãos, nós estamos nesse intervalo aqui. E nesse intervalo entre a vinda de Jesus e a cruz de Cristo, e a vinda do nosso Senhor Jesus, e a glorificação do nosso corpo, Ele está tratando a nossa alma. Que foi dito tão maravilhoso hoje de manhã. Se você lê o Salmo 23, ele fala de repousar em paz verdejante, leva-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor de seu nome, e tudo gira em torno, amados irmãos, do coração de Jesus, que Ele anseia que nós o conheçamos, não só como nosso Salvador, mas aquele que foi, é, eternamente. Ele não mudou absolutamente nada. Ele está com outro ofício agora, mas Ele é o mesmo. E diante daquilo que Cristo é o mesmo, amados irmãos, nós precisamos conhecer esse bom pastor, precisamos conhecer, amados irmãos, esse grande pastor. O coração de Jesus. O que está no coração de Jesus? Quando nós olhamos, amados irmãos, no coração de Deus está o seu Filho, mas no coração de Jesus está a igreja. Por isso, o Evangelho de João descreve de um modo tão profundo esses últimos palavras de Jesus, antes dele ser crucificado, durante a crucificação e pós a ressurreição. E nós vemos pontual como é que Jesus lidou com esses discípulos, aonde ele chega para os seus discípulos assim: eu vou morrer, eu vou embora, eu não vou estar mais com vocês. Você imagina a reação daqueles discípulos que andaram com o Senhor 3 anos e meio. E naquela hora, parece que Jesus estava o abandonando. E esse é o sentimento que nós vemos ali no Evangelho de João. Porque muitos deles, ou quase todos deles, não tinham a compreensão plena que Jesus Cristo ia morrer e Ele ia ressuscitar. E durante lá, capítulo 13 de João, nós vemos ali, irmãos, pontual algumas coisas, para que eu e você conheçamos mais e mais o coração de Jesus. É esse coração de Jesus que anseia, que guarda, que apacenta, que consola, que anima, que levanta, que restaura, que liberta, que cura as nossas almas. Esse é o nosso Senhor. Ele é tão tremendo que a palavra de Deus diz em João 17: eu não oro pelo mundo. O mundo não precisa de intercessão de Jesus. O mundo precisa da cruz de Cristo. Mas a igreja precisa de intercessão de Jesus. Como filho de Deus, nessa caminhada, nessa jornada como peregrinos em terra estranha, santos de Deus, trazendo um testemunho vivo de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos a capítulo 3, 13, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, é a hora onde Jesus ia para a cruz. E para isso que ele veio. E a cruz
é o centro, presta atenção, meus irmãos, a cruz é o centro do supremo propósito de Deus. Você fala assim, Oswaldo, o supremo propósito de Deus está em Efésios, você vê lá 2 colocações, mas presta atenção, tudo aquilo lá jamais iria ocorrer se não fosse a cruz. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, não passasse pela cruz e vencesse a morte, o diabo, vencesse Satanás, vencesse ao mundo, jamais nós teríamos um Senhor que estaria reconciliando o céu e a terra. Por isso tem um amado irmão que diz assim, a cruz reina. Porque tudo que Deus quer tratar comigo, com você, Ele leva eu e você para a cruz. Olhe para a cruz. Então quando Jesus faz essa colocação aqui, Ele tendo amado os seus, que são os seus? Aqueles que são propriedade exclusiva dEle. Quem são esses? São os seus eleitos antes da fundação do mundo. São os santos, que é propriedade exclusiva de Deus. Eles pertencem a mim. Eles são meus. Ele faz essa colocação aqui, amados irmãos, e diz, amou-os até o fim. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O coração de Jesus é um coração voltado para os seus, como sumo sacerdote agora diante de Deus. Aqui ainda não. E quando ele vai contar essa história, ele tira sua roupa, põe aquela roupa de servo e põe uma cintura, amarra a sua cintura, ele pega aquela toalha, joga no seu ombro e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aqueles discípulos, Pedro vai dizer, Senhor, o Senhor está me lavando? Ele fala assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você sabe o que é isso, amados irmãos? Você não pode ter comunhão comigo plena, se eu não te lavar. Então tu lava eu de corpo todinho. Ele falou, você não precisa lavar todinho. Você já ganhou vida no seu espírito. Você é uma nova criatura. Você precisa lavar os seus pés. Eu vou lavar os seus pés. Porque você está no mundo ainda. E eu sei que no mundo você tem grande chance de se contaminar com esse mundo. No mundo você vai ter aflições. No mundo você vai ter tentações. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. Mas o mundo e por trás Satanás, de um modo ou outro, ele vai tentar tirar você dos olhos, da fixação em Cristo Jesus. E vocês vão ser contaminados. E eu estou lavando vocês. Eu não vou entrar de lavar os pés dos outros. Agora olhe o coração de Jesus. Olhe a preocupação de Jesus. Além dele estar vencendo a sua própria humanidade, amados irmãos, ele estava dizendo para aqueles discípulos, eu vou na situação mais baixa que existe na sociedade judaica, e eu lavo os seus pés. Vocês são meus, e eu amo vocês. Diante de toda essa circunstância, no capítulo 14, amados irmãos, nós olhamos e vemos, quando Jesus fala, inclusive, ele fala para Pedro, aqui no versículo 13, 36, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Como é que Jesus vai lidar com essa circunstância? Aqui em João, em outro evangelho, vai dizer, e todos eles concordaram, que eles morreriam por Jesus. Eles dariam a sua própria vida por Cristo. E olha que ele diz, Jesus, darás vida por mim? É eu que vou dar a vida por você.
E ele continua: em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Amados irmãos, diante dessa circunstância toda aqui, eu imagino que aqueles discípulos, amados irmãos, eles ficaram temerosos. Aqueles discípulos ficaram perturbados, conturbados, inseguros, como eu e você. Como eu e você. Aí Jesus vai dizer para eles: que palavras, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize, não fique conturbado. E ele continua dizendo: credes em mim, crede também. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É um compromisso de Deus. Jesus está confortando os seus discípulos, numa hora tão difícil, confortando aqueles discípulos, amados irmãos, que do modo tão tremendo faz aquela colocação: eu dou a vida pelo Senhor, eu morro pelo Senhor. E nós sabemos a história. E nós vamos ver, amados irmãos, qual o comportamento do coração de Jesus diante da minha falha e da sua falha. Como é que Jesus se comporta diante do nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado? Como é que Jesus se comporta diante da minha fraqueza e sua fraqueza? Amados irmãos, nós temos uma tendência enorme de olhar para nós mesmos. Os irmãos sabem, nós fomos para a Gameleira, e quando voltei, eu voltei deprimido. Os irmãos sabem. De ver a circunstância local e a minha própria. E eu comecei a olhar muito para mim. E eu comecei a falar assim: você é um fracasso. A palavra sendo pregada, as coisas continuam do mesmo jeito. Amados irmãos, não olhe para você. Quando comecei a estudar esses textos aqui, o coração de Jesus, eu fui consolado e confortado. E o Senhor Jesus continua o mesmo, consolando e confortando eu e você, em todas as circunstâncias da nossa vida. Não existe fracasso que não haja a presença de Jesus confortando eu e você. Em nós há um fracasso, mas nele há o amor, a graça e a misericórdia. Só Jesus pode restaurar eu e você. Quando lavava os pés daqueles discípulos, está dizendo: eu restauro a sua vida. Aqui ele vai dizer para aqueles discípulos: eu conforto a sua vida e o seu coração. E ele faz promessas para eles. Ele faz assim: olha, assim fora, eu teria dito, pois vou preparar lugar. Quando eu for, vou preparar lugar, eu voltarei. E como se dizendo: vocês estão perturbados, vocês estão tristes, agora estão desanimados, o seu coração está temeroso, presta atenção, eu vou. É como o ânsia do coração de Cristo: eu vou, mas presta atenção, eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Fala dele mesmo, fala do seu corpo, fala do santuário, fala do tabernáculo. Eu vou e eu voltarei. Irmãos, quantos irmãos morreram nessa esperança maravilhosa, sem ver a volta de Jesus, mas foram confortados, porque sabia que um dia Jesus iria voltar. Se está dormindo no solo ou não, um dia a trombeta vai tocar. É consolo para mim e para você, amados irmãos. Não é para eu e você vivermos uma vida deprimida.
Eu não estou dizendo contra as depressões da vida. Há na Bíblia pessoas que tiveram depressão. E muitas vezes a angústia é tão profunda, meus irmãos, que Jesus sabe o que é angústia no Getsemane. Incomparável com as nossas angústias, e Ele sabe que nós passamos angústias terríveis. E Ele consola aqueles corações. E Ele continua falando com eles: eu vou e voltarei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou receber vocês, para mim mesmo. É como se dissesse: um dia eu voltarei, eu vou receber vocês para mim mesmo, nunca mais. Você vai conturbar o seu coração, vai ficar atemorizado, aflito, nunca mais. E Ele diz assim: para que onde eu estou, estejais vós também. Amados irmãos, onde Jesus está? Jesus estava ali. Mas Ele está no coração do Pai. Quantas vezes Jesus fala, que Ele, em Hebreus 11, 17, que Ele já foi, glorifica Pai. Ele nem passou pela cruz ainda. Porque todos aqueles movimentos de Deus seriam fatalmente cumpridos diante de todas essas circunstâncias. E Jesus continua falando com eles. Ele vai dizer para eles: olha, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas, amados irmãos, aqueles discípulos que estavam ali com eles, ainda débeis na fé, pouco conheceram o Senhor. Quando eu e você, e Ele vai dizer assim, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a realidade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ali estava, meus irmãos, o consolo para aqueles corações. E Ele continua dizendo: o Pai? Mas quem é o Pai? E Ele vai dizer para eles, para Filipe: há quanto tempo estou convosco e você não conhece? Irmãos, você já não sentiu assim? Há quanto tempo você está com Cristo, conhece Cristo, e ainda você tem dificuldade de ver Cristo, de ver o Pai? E Ele vai dizer para Filipe: Filipe, se você me ver, você está vendo o Pai. Você quer conhecer o Pai? Conheça o Filho, porque o Filho veio revelar o Pai, os atributos do Pai. Quem é o Pai? E o Pai é: Deus é amor, Deus é luz. Será que Jesus tomou uma situação de ficar irado com Filipe? Absolutamente não. Absolutamente não. Ele continua aquela conversa, amados irmãos. E ele disse-lhe Jesus a Filipe: há quanto tempo estou convosco? E não me tens conhecido? Irmãos, é para mim e para vocês aqui. Há quanto tempo nessa caminhada nós temos? Ainda não temos conhecido o coração de Jesus, o amor de Deus, a soberania de Deus, conhecendo que Deus, Ele fez promessa para mim e para você: um dia Cristo vai voltar. E Ele continua dizendo: olha, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, eu te darei. Ele conclama aqueles discípulos a ter uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. Mas não para por aí. Ele fala que Ele vai, que Ele vem, que Ele vai pegar eles e levar com eles
para sempre. E agora ele olha para eles e fala assim: mas vocês não vão ficar só. Eu vou mandar para você um outro Consolador. Porque este Consolador aqui, ele vai. Mas vou mandar um outro Consolador, que não estará só com vocês, estará em vocês. E o Consolador em vocês, sou eu e você. Esperança da glória. Eu e você. Que consolo, amados irmãos, para aqueles discípulos. Jesus se abrindo aquele coração diante daqueles discípulos. E é isso que Jesus quer fazer comigo, com você. Irmãos, como nós andamos, muitas vezes, cabeça baixa, derrotados, desanimados, mas preste bem atenção. A promessa continua, Ele continua presente. O Espírito Santo está em nós agora, depois do Pentecostes. E Ele diz para mim e para você, preste bem atenção, amados irmãos, isso daqui não é para gravar na sua mente e na minha mente. Eu nunca te deixarei. Mas Oswaldo, estou numa fornalha, eu nunca te deixarei. Eu estou diante de leões ferozes, inimigos me atacando de todo lado. Eu nunca te deixarei. Está se sentindo sozinho? Muitas vezes se sente sozinho e fala: ninguém me visita, ninguém vai na minha casa, ninguém me procura. Vou dizer uma coisa, tudo isso é muito bom, irmãos. Mas eu sou visitado diariamente pelo meu bom pastor. E cada dia de manhã, ele me diz: meu filho, eu tenho uma misericórdia nova para você hoje. Você confia em mim. É esse Senhor. Ele continua dizendo para aqueles discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vocês não vão ser abandonados. Vocês não vão ficar sem pai. Vocês não vão ser abandonados. Eu não deixarei vocês. É Jesus se abrindo cada vez mais diante daquela circunstância. Só coisas pontuais, amados irmãos, que você tem que ler todos esses versículos um atrás do outro. E ele diz para eles: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas porém me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e eu estou não só em meu Pai. Ele diz: eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vocês. Amados irmãos, daqui a segurança para a minha vida e sua. Nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Isso faz de mim e de você filhos de Deus, peregrinos santos, que sabe que tem um caminhar, que tem consciência de que é filho de Deus, e que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem é que pode acusar você? Tem sido acusado? Está vendo se está sendo negligente? Está vendo? Olha o que está acontecendo com você, está vendo? Deus não te ama mais. Você disse que nasceu de novo, mas você errou. Você disse que nasceu de novo, você falhou. Imagine o que Satanás não queria fazer com Pedro. E o que Jesus fez? Ele é um intercessor. Eu intercedi por você, Pedro, para que sua fé não desfaleça. Está vendo, irmãos? Ele continua a mesma coisa, fazendo por mim e por você. E ele continua dizendo aqui: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Mas irmãos, como nós precisamos de manifestação da vida de Cristo em nós. Não é só por nós, é por nós, mas é em nós, para a glória dele.
Vivemos um povo que temos um rei, que temos um servo perfeito, que temos um homem perfeito no céu, que temos um Deus Todo-Poderoso, mas vivemos um povo, amados irmãos, como se nós não tivéssemos nada. Os abalos do mundo nos abalam. As circunstâncias que nos chegam nos abalam profundamente. Porque nós esquecemos da pedra de esquina, do prego. Nós esquecemos da flecha, irmãos. Nós esquecemos do soberano Deus, governador de todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Ele não deixou só isso, amados irmãos. Ele vai falar para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu vou deixar para vocês a minha paz. Não é só a paz da justificação, que é a paz com Deus. Eu vou deixar também para vocês a paz de Deus. Filipenses capítulo 4. Se nós, de fato, amados irmãos, estivermos aos pés de Jesus. E ele diz assim: já não falarei convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim. Jesus continua dizendo para eles: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos, vocês permaneçam em mim. Essa palavra, amados irmãos, aqui, ela tem 12 vezes no trecho de João 15. Permanecer é habitar, é perseverar, é não desistir. É saber que sem Ele não podemos fazer nada. Esse texto, muitas vezes nós falamos: sem mim nada podeis fazer. Mas, meu amado irmão, parece que a gente quer fazer tudo sem Ele. A tendência nossa é fazer, depois ver se aquilo está no propósito de Deus, para a glória dEle. Nós caminhamos, amados irmãos, muitas vezes dentro da nossa própria vontade. E esquecemos da vontade de Deus para nossas vidas. Quando você vai para o capítulo 16, amados irmãos, ele diz: olha aqui, esse Consolador que virá, Ele, 16, 2, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amados irmãos, Ele continua consolando os seus discípulos. Ele não para por aí. Quando você vai no capítulo 17, então, irmãos, ele começa aqueles 5 versículos. Primeiro versículo de 1 a 5, ele fala sobre si mesmo. Mas depois, os outros versículos, amados irmãos, ele olha para os seus discípulos. Ele vai dizer 4 vezes para o seu pai: Pai, guarda-os, eu guardei eles, guarda eles, Senhor, eles estão no mundo, mas não são do mundo. O coração pulsante de Cristo por amor aos seus. Como Deus quer nos guardar, amados irmãos, e nos preservar. São capítulos maravilhosos. Nós estamos pontuando, porque é tão grande, tão maravilhoso esses textos. Mas ele não para por aí, amados irmãos. Se nós formos vermos, nós temos lá na cruz as 7 palavras da cruz. Tão maravilhosa. São palavras do Espírito da cruz. Qual é o Espírito da cruz? O Espírito da cruz, o Espírito de perdão. É o Espírito de salvação, de afeição, de angústia, de sofrimento, mas a palavra de vitória lá naquela cruz, é a palavra de contentamento. Pai, eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Para por aí, irmãos? Não.
nós vamos para o capítulo 20. E no capítulo 20, quem vai lá no túmulo? Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Aquela mulher que foi expulso 7 demônios. Amados irmãos, é de ter inveja santa, a afeição que aquela mulher tinha pelo seu Senhor. Você sabe que ela foi lá, amados irmãos, perguntou, aonde que está o corpo? Eu vim buscar, eu vou levar o corpo do meu Senhor. Você vai levar onde? Ela tem uma afeição tão profunda ao seu Senhor, porque ela entendeu da onde que Cristo tirou ela. Eu e você não estamos entendendo ainda. Nós vemos Efésios capítulo 1, 2, de 1 a 3. Nós olhamos Romanos, amados, 3, de 10 em diante. A gente vai olhando tudo daí, da onde que Deus me tirou, onde que eu estava, mas parece que isso daí não impacta o meu coração e seu, porque não há devoção, amor ao coração de Cristo. Cadê os discípulos? Só um. Quando Cristo estava lá, sendo crucificado, só João ficou ao lado da sua mãe. E os outros? Todos fugiram escondidos. O que você faria nessa circunstância? As pessoas que você confiava, que você ensinou, andou com você, você demonstrou todo o seu amor, seu carinho, sua salvação plena, e de repente chega uma situação dessa, amados irmãos, cadê esses discípulos? Maria Madalena recebe a incumbência de levar uma mensagem poderosa, abrangente e eterna para os seus discípulos. Eu não vou entrar em detalhe. Se você ler em Marcos, foi dito para ir diretamente a Pedro e contar para ele. Mas, Senhor, Pedro foi aquele que negou o Senhor 3 vezes. Ele não só negou, ele amaldiçoou o seu Senhor. Mas, ó, o coração de Cristo, preste bem atenção. Se você nasceu de novo, você nunca vai perder a sua salvação. Nunca. Porque não há, amados irmãos, nem morte, nem vida, profundidade, altura, comprimento, largura, tribulação, angústia, nudez, sofrimento, nada nos pode separar do amor de Cristo, por mim e por você. Não é o meu amor por Ele, é o amor dEle por mim. Ele nunca vai desistir de você e de mim. Ele faz essa colocação e diz no versículo 17, recomendou-lhe Jesus, não me segures. Imagina, irmão, aquela mulher vê ali o Senhor transfigurado, maravilhoso, aquele Senhor que libertou ela, que salvou ela queria agarrar Jesus ali. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Quem agarra eu e você é Ele. O amor de Cristo me agarra. Pensando assim, um morreu por todos, logo todos morreram, e eu e você. Ele nos agarra e Ele não nos deixa. É o coração do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Diz assim, fala lá, ainda subi, diz assim, recomendo-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com quem? Os meus irmãos. Antes vocês são meus servos, vocês são meus amigos, agora vocês são meus irmãos. Porque naquela cruz eu comprei vocês pelo meu próprio sangue. Não foi ouro, não foi prata que vocês foram comprados, resgatados, mas foi pelo meu precioso sangue. Vocês são meus,
Fomos comprados por alto preço, somos de Cristo, e a melhor coisa na minha vida é sua, é sermos de Cristo, e de Cristo ninguém pode tirar. Você pode ter fracasso na sua vida, descaminhar na sua vida, você pode ter um monte de coisa na sua vida, mas uma coisa é certa, jamais Deus vai tirar você do coração de Cristo. Nunca. Então, Oswaldo, quer dizer que eu posso descambar, eu posso fazer o que quiser. Você não brinque com a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer para você, a graça abundante, eu posso pecar, viver minha vida. Não, não pode. Porque eu e você morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo, uma novidade, uma nova vida, uma vida de ressurreição. No meu espírito, eu ganhei vida de Cristo, e ninguém pode tirar. É como se Deus colocasse o DNA meu e seu. Por isso a filiação de Deus, a adoção de Deus, sabemos que é maturidade, mas presta atenção, quando você adota uma pessoa, nunca o DNA dele vai ser igual ao do pai e da mãe que adotou, nunca. Mas quando Deus nos salva através do seu Filho, Ele imprime em mim e você o DNA de Deus. Somos filhos de Deus, e ninguém pode tirar. Satanás vai dizer para você, como disse para Jesus. Deus disse, este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Meu amado irmão, nós somos amados de Deus. Quantas vezes Deus fala isso? Olha aí, Efésios 5. Somos amados de Deus. E Satanás vai dizer, você é filho? E você vai dizer, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que Deus disse, que Ele me comprou, Ele me fez filho. Nosso nome está escrito no livro da vida, ninguém pode tirar. Ninguém tira do coração de Jesus. Ninguém. E Ele vai dizer lá, os meus irmãos, diz-lhes, eu subo, eu vou para o meu Pai, e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena saiu dali, meus irmãos, e saiu como direto para contar para os discípulos. Vamos lá em Lucas 24. Lucas 24. Irmãos, coisas pontuais. Coisas pontuais. Você ainda tem dificuldade de crer que Cristo te ama. Você ainda tem dificuldade de crer que você está no coração de Cristo. Você ainda tem dificuldade de crer que nós estamos unidos a Cristo numa união inquebrantável. Ninguém pode tirar. Eu posso perder as bênçãos de viver essa vida de união, mas jamais perderei a minha salvação em Cristo Jesus. João diz assim 10, ninguém arrebatará das minhas mãos. Ninguém é ninguém, nem você mesmo. Nem você mesmo. Quando nós falamos Romanos 6, preste bem atenção, amados irmãos. Então Oswaldo está falando isso, então vou viver no pecado. Então vamos para 1 João 3, acho que 14. Não precisa ler, está escrito assim. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Não confunda, amados irmãos, nós pecarmos e temos consciência do pecado, nos arrependermos. É um departamento que nós vemos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não confunda. O Filho de Deus, ele tem consciência do pecado. Ele tem consciência que é um Filho de Deus. Mas jamais, ele vai viver uma vida continuamente, deliberadamente, conscientemente, com prazer no pecado. Se isso está acontecendo, você não nasceu de novo. Você continua sendo filho do diabo. Não confunda nossos pecados, nossas fraquezas, amados irmãos, do que uma vida no pecado.
Quando nós olhamos e vemos, Jesus sai de lá e vai para onde, irmãos? Depois de Maria Madalena. Ele vai para onde os discípulos estavam o quê? Tudo fechadinho, trancado, com medo. Eu e você. Medo. E o que ele diz? 3 vezes, paz seja convosco. Quando é que Jesus diz, oh medrosos, por que estão se escondendo? Vocês são uma porcaria, porque o que aconteceu com vocês? Isso não está no coração do Senhor. O que está no coração do Senhor, amados irmãos, ele dizia para aqueles discípulos, paz seja convosco. E mesmo assim, Tomé, que ainda estava duvidando, depois Jesus aparece outra vez, põe aqui Tomé, suas mãos aqui, põe seus dedos, palpe. Ele disse para Tomé, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas Jesus não usou nenhuma palavra, meus irmãos, de depreciar, de pisar em Tomé. Porque isso não está no coração do nosso Senhor. Ele não para por aí. Lá no Lucas 24, e é aqui que nós vamos ficar para terminar. Nós vamos ver aqueles dois no caminho de Emaús. Olha a conversa daqueles dois. Preste bem atenção. Pode ler, pode abrir Lucas 24. Fica com ele na mão. E nós vamos ver, amados irmãos, algumas coisas aqui desse maravilhoso Senhor. Diante de toda aquela circunstância, do sepultamento de Jesus e tudo mais, existe uma palavrinha aí que chama-se mas. Esse mas na Bíblia são maravilhosos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, depois de Deus descrever a situação do homem, uma corrupção e perdição total, ele fala, mas Deus sendo rico em misericórdia, irmão, enche meu coração e seu coração de esperança e de alegria. Esse mas de Deus. E aqui ele diz, diante de toda essa circunstância, mas, ou no primeiro dia, e você vai ver Jesus, no primeiro dia ele vai aparecer 10 vezes. Ele aparece de manhã, à tarde e à noite. E foram 40 dias, amados irmãos, Jesus com eles. Por que Jesus ficou 40 dias com eles? Jesus fatalmente podia ressuscitar e ir. Ia deixar o quê? Um monte de discípulos sem resposta. Desencorajados, tristes, desesperançosos. O que nós vamos fazer? É tão profundo isso aí que o próprio Pedro largou tudo. Vou voltar a pescar. Mas não era só ele, os outros também. Aqueles que vão voltar a pescar. E olha Jesus, acende a fogueira, e ele vai restaurar o seu servo amado. E vai perguntar para ele, Pedro, você me ama mais que todos esses aí? Irmãos, o que você faria com um traidor? Se seu marido trair você, o que você faz? Se a sua esposa trair você, o que você faz? Se o seu irmão em Cristo trair você, o que você faz? Jesus vai lá e pergunta para ele, Pedro, você me ama? Ele usou palavras, filéu, sabemos, mas presta atenção, você me ama? O coração de Jesus. Vai perguntar para a pessoa que traiu ele, aquela pessoa que amaldiçoou ele, vai dizer, você me ama? Você está vendo o coração do Senhor? Você está entendendo, amados irmãos, que ontem, hoje, eternamente, Ele é sempre Jesus.
Ele não muda. Por isso a igreja está até hoje, porque há um coração enorme do nosso Senhor. Você sabe por que você persevera? Porque Deus persevera em te amar, te guardar, te sustentar, te encorajar, te restaurar. Você sabe por que você não fica caído? Porque Deus, Ele tem uma vara e um cajado. Uma vara da sua palavra e um cajado para trazer você no coração dele. Esse é o coração do nosso Senhor. Está desanimado? Você acha que você não tem sentido na sua vida espiritual? Não tem sentido na sua vida? Amados irmãos, você e eu não temos noção de como nós somos preciosos aos olhos de Deus. Não importa se é 10 talentos ou um só. Importa quem te deu. Importa quem te sustenta. E importa que você reconheça que Ele é seu Senhor. E faça aquilo que Deus propôs no seu coração com aqueles talentos. Para Deus não tem, amados irmãos, no corpo de Cristo, quem é maior, quem é menor. Tem funções, mas todos eles são extremamente necessários. Por isso Jesus vai atrás eles e faz aquela pergunta para Pedro. Ali ele estava restaurando a Pedro. Irmãos, tanta realidade espiritual tem em todos esses textos, irmãos. São pontuais. Mas quando você olha aqui, algumas coisas mais, mostra para mim e para você, amados irmãos, 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles vão até a cidade. Cadê o Senhor? Não tem o Senhor. Alguns disseram para mim que Ele ressuscitou, mas a verdade é que eu não creio nisso. E quando estava ali no túmulo, aquele anjo pergunta: por que buscais entre os mortos o que vive? Amados irmãos, quem nós servimos? Um Cristo morto ou um Cristo vivo? Morreu, Ele morreu, mas está vivo. Ele vive eternamente. E em Cristo Jesus, nós temos vida e vida eterna. E não fique esperando. Eu vou ter vida eterna, estou esperando Jesus me buscar e vou ter vida. Você tem vida eterna. Quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Já temos vida eterna. Vamos gozá-la do modo pleno e eternamente depois. Mas podemos contemplá-lo e começar a gozar a nossa cidadania. Presta atenção, irmãos. Então esse texto fala poderosamente meu coração, seu coração. Desde os acontecimentos que ocorreram no primeiro dia, Lucas seleciona eventos que diz dias de manhã, que está escrito aí, de madrugada, e ele continua falando, de madrugada, mais à tardezinha, ele vai aparecendo, coisas que ocorreram de manhã, e esses discípulos, amados irmãos, vemos esses discípulos ocupados, as mentes ocupadas, preocupados, temorosos, tristes, desalentados, desanimados. Está falando de quem? Está falando deles ou está falando de mim e de você? O que Jesus vai fazer comigo, com você? Desanimado, desalentado, ninguém me ama, estou perdido. O que Jesus vai fazer com você? Graças a Deus, Ele vai fazer e está fazendo o que Ele fez com seus discípulos pelo seu Espírito Santo em nossas vidas. Olha a abordagem de Jesus diante de toda essa circunstância que nós podemos ver aí, amados irmãos, e isso deve falar profundamente ao meu coração, ao seu coração. Ele vai no versículo 13 e diz assim: naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, uns 8, 10 quilômetros, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. O que Mateus diz no versículo 28, o último versículo? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você acha que Jesus não está indo conosco? Você acha, amados irmãos? Esse Jesus que ontem, hoje, eternamente é o mesmo. Ele é o Senhor ressurreto, Ele é a glória, Ele é tudo, amados irmãos. E nós estamos nessa caminhada, como peregrinos em terra estranha, achando que estamos sozinhos. Nós podemos e devemos ter plena convicção da obra da cruz. Ela é fundamental. Mas eu preciso ter plena convicção que a obra da cruz me fez filho de Deus, que jamais serei abandonado. Amados irmãos, lá no céu nunca, Jesus vai dizer: "Ô Pai, eu esqueci aquele lá, Pai, eu esqueci, ficou um lá atrás, eu esqueci." E eu nunca esquecerei de você. Eu nunca te deixarei. Isso deve encher meu coração aceito. Do que eles falavam? Desesperança. Do que a gente conversa? Desesperança. Problemas. Dificuldades. E a gente fica naquela. Conversa cá, conversa lá, conversa cá, conversa cá. E Jesus fica ali do meio. Imagine Jesus falando assim: nossa, esses meus filhos, coitados, são tão cabeça dura. Mas eu amo eles. Eles estão no meu coração. Eu estou junto com eles. Eu não largo deles. Eu não abandono eles. Eles não têm crendo, nem estão crendo que eu ressuscitei. Eles nem creram que eu já tinha dito antes. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas Jesus ali continua e diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, a falta de visão espiritual é um dos grandes problemas da nossa caminhada espiritual. Falta de visão, quem é o nosso Senhor? A obra de Cristo, quem nós somos? Qual o propósito de Deus? Para onde nós estamos indo? Para quem Deus, por que Deus nos chamou? Nós temos, amados irmãos, dificuldades. Por isso, muitas vezes, nós ficamos deprimidos. Eu falei para o Thomas, enquanto eu estava ficando na minha depressão, eu ficava olhando para mim. Você é um fracasso. E eu sou mesmo. Você está olhando para quem? Você é um fracasso. Mas eu dizia assim: você é um fracasso. Você é um fracasso. Eu devia dizer assim: e sou mesmo. Mas em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Irmãos, tire os olhos de você e põe os olhos em Jesus. Enxerga um pouquinho o coração de Cristo, e no coração de Cristo você está lá. Ele continua dizendo lá: porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra. Eles sabiam disso. Eles tinham consciência disso. E dizia assim: diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos. Eles estavam esperando. É real.
mas não criam. Ele esperava, mas não cria. Você espera a vinda de Jesus? Você crê que Cristo vai voltar? Então por que nós estamos distraídos? E por que nós não estamos, amados irmãos, com os lombos cingidos, preparados, a luz acesa, prontos para ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então é porque, amados irmãos, nós não cremos. Se nós crêssemos de fato, amados irmãos, a vinda de Jesus, a esperança em Cristo Jesus e a sua vinda ia nortear o nosso caminhar. Um olhar para cima, um pé no chão, os olhos por cima, um coração no coração do Senhor, e o maior anseio da sua vida, ver a face do Senhor. Por isso nós ficamos distraídos. Eles estão também, irmãos. Nós esperávamos, mas cadê a fé? E continuava. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isto, e já esse é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltando, dizendo, tinha uma visão dos anjos, os quais afirmaram que Ele vive. Elas falaram para Ele, olha, Ele vive, Ele morreu, mas ressuscitou, o nosso Senhor vive. Você está procurando o morto naquele que vive. E eles continuavam esperando. Irmãos, quanta realidade espiritual. Nós não vivemos porque nós não cremos. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então nós não cremos. Nós falamos de muitas coisas bíblicas e são verdadeiras e imutáveis, mas nós temos dificuldade. Nós precisamos orar, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. E o Senhor vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir Cristo, a sua palavra. Eles continuam, e Jesus está ali. Você imagina? Você está lá nas suas dores, nas suas murmurações, nas suas perrengues da sua vida, está acontecendo um monte de coisa, se fala um monte de coisa, mas Jesus está ali. Jesus está ali. E Ele está ouvindo. Ele podia falar assim, olha, eu estou cansado de ouvir esses meus filhos, porque meus filhos são muito reclamões, eles têm um monte de problema. Não, Jesus fica ali. Por quê? O coração de Jesus. O coração de Jesus nunca, nunca vai deixar de amar eu e você com um amor imutável, eterno. Nunca. Você crê nisso, irmão? E ele continua. Aí ele diz assim, de fato, alguns dos nossos, tudo bem, 25. Então lhes disse Jesus. Ah, irmãos, que maravilhoso. Jesus queria ouvir deles, Jesus queria ouvir eles falarem, e Jesus gosta de ouvir. Mas aonde que nós estamos contando para Deus o que está no nosso coração? E quantas vezes você tem medo de contar para Deus o que está no seu coração? Deus já sabe. Ó Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. Alguém já se sentiu assim? Seja sincero. Deus vai te abandonar? Absolutamente não. Agora nós precisamos crescer. Nós decepcionamos com Deus por falta de maturidade. Somos crianças.
voltados para nós mesmos e não voltados para o supremo propósito de Deus. Mas, olha aqui o versículo 21. Olha aqui o versículo, de fato, Jesus começa a falar. De fato, alguns, então disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ah, amados irmãos, o que esses profetas disseram? O que esses profetas disseram? Ele fala de Moisés, o Pentateuco. Moisés vai dizer, você pecou, mas o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Eu pego um cordeiro, tiro a roupa dele, eu mato ele, o sangue derramado, eu pego a vestimenta dele e visto em você. O que o Velho Testamento vai falar? Um Abel que chega a Deus e fala assim, eu não posso chegar a ti porque eu sou um miserável pecador, só posso chegar a ti através do sangue do mediador. O que vai falar no Testamento? Ele é a arca, e quem está nela é salvo, e quem está fora dela está sob o juízo de Deus. O que o Velho Testamento vai dizer para mim e para você, amados irmãos? Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que é posto o sangue no umbral da porta, onde a morte passa, e quem está lá dentro, preste bem atenção, não merece. Não é pelas obras ou os méritos de quem está lá dentro, é pelos méritos do sangue de Jesus Cristo, é salvo pela sua graça. Quem é esse, amados irmãos? Ele é Emmanuel de Isaías, ele é o renovo justo de Jeremias, ele é Cristo e sua obra em Isaías 53, é ele que está ali, ele é, amados irmãos, ele é o bom perfume, a sombra e o perfume de Ezequiel, ele é a pedra de Daniel, ele é Joel, a esperança do povo e sua força, é ele. Quem é ele? Ele é aquele que sacode a casa de Israel, é ele que sacode o seu próprio povo em Amós. Ele é o Deus que tornando e tem compaixão de nós como Miqueias. É Ele que tem prazer e misericórdia, e que Ele joga os nossos pecados no fundo do mar, e não esquece deles. É Ele. Quem é Ele que está ali? É aquele que os montes anunciando a paz em Naum. Ele era o ungido de Deus em Abacuque. Ele é aquele que trouxe para o povo a pura linhagem da mensagem em Sofonias. Ele, o verdadeiro Zorobabel da palavra, ageu para sempre, reconstruindo a casa de Deus. É Ele mesmo é o alvorecer da manhã, quando da santidade será gravado nas campainhas dos cavalos, como Zacarias profetizou. Ele é o ourives que se assenta junto ao fogo, ele é o sol da justiça, no sonho do profeta Malaquias. É Ele é o Senhor, Ele é a luz do mundo, é Ele. Quem é que está comigo? Você, amados irmãos, é Ele. Foi isso que Jesus disse para eles. Imagina Jesus desde o Velho Testamento, citando para aqueles dois. Amados irmãos, diante de tudo isso daí, Ele diz, e aqui entra para mim e para você. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia se declina. Entrou para ficar com eles. Irmãos, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Que palavra maravilhosa, despertado, quando aqueles
aqueles dois desesperançosos, tristes, resmungando, indo para o caminho de Emaús, conversando tristemente. Jesus se põe no meio deles e Jesus lembra a eles tudo que está no Velho Testamento. Tudo, meus irmãos. Pentateuco, 17 profetas. Depois lá em 44, ele vai falar assim, os Salmos. Tudo vai dizer, falar sobre Jesus Cristo. O que falta a eles? Diante de tudo isso, o que você vai fazer com o seu Senhor? Fica comigo, Senhor. Fica conosco. É uma coisa inacreditável. Como se estivesse dizendo, Senhor, o Senhor está indo aonde? O Senhor está sozinho. Deixa eu receber o Senhor na minha casa. Será que nós temos, amados irmãos, colocado diante de Deus, fala assim, fica comigo, Senhor. O Senhor é tudo para mim. O Senhor sabe todas as minhas pendências, as minhas fraquezas, as minhas vacilações. Mas eu não tenho mais ninguém, Senhor. O Senhor é tudo para mim. E olha o que aconteceu, irmãos. Jesus vai recusar? É como se Jesus estivesse dizendo, é tudo que eu quero que você faça. Eu estou aqui no seu meio, estou aqui junto com vocês. Eu falei para vocês tudo que fala de mim lá, para você me convidar. Para você falar para mim, olha, fique comigo, Senhor. Não saia, Senhor. Aqueles olhos foram abertos. Porque o sepulcro foi aberto. Aqueles corações foram aquecidos, porque o nosso Redentor vive. O seu lar foi aberto, porque Cristo é tudo. Ah, amados irmãos, entra, Senhor. Uma senhora escreveu um livro, um hino. Mas antes, vou dizer aqui, amados irmãos, constrangeiro, dizendo, fica conosco, porque é tarde. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Irmãos, quem convidou quem? Você convida Jesus para entrar, ele senta, e ele é o Senhor da hospitalidade. Aqueles que estão hospedando Jesus, agora o centro é Ele é aquele que vai servir eles. E Ele senta à mesa. Eu imagino, amados irmãos, ali tem o pão e ali tem o vinho. E eles participam daquela comunhão com o Senhor. Nós fazemos isso também. E sabe o que eles disseram? Reconheceram, mas ele desapareceu. Abriram então seus olhos. Irmãos, como nós precisamos ganhar visão do coração de Jesus. E ele diz, disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Corações gelados como o meu seu muitas vezes, petrificados, amados irmãos, necessita de uma visitação poderosa do Espírito Santo. Para despertar em você, e Deus falava para você, fica, Senhor, não vá, fica aqui. Mas muitas vezes nós estamos congelados, muitos afazeres, muitos programas. Eu tenho muitas coisas, muitos sonhos. E nosso coração vai congelando.
como esses dois. E o que descongela o meu coração e o seu? A revelação de Cristo ressurreto. Descongela o meu coração e o seu. Porque Cristo ressurreto, amados irmãos, Ele venceu a morte e Satanás. Ele venceu o mundo. E Ele está agora ressurreto, assentado à direita de Deus Pai. E nós temos agora um lá sentado à direita de Deus Pai. 100% homem, 100% Deus. Se entendeu por que você vai lá? Se entendeu? Porque a sua âncora não está aqui. Hebreus 6. Sua âncora está lá. E aquela âncora vai levar eu e você para lá. E por que eu tenho esse sumo sacerdote? Porque eu e você somos fracos. Temos nossas fraquezas, tentações. E nesse caminhar pecamos. Ele tem um advogado. Advogado é para lidar com o seu pecado, para libertar você. E nós temos o sumo sacerdote intercedendo sempre. E ele pode nos salvar completamente. Salvar do quê? Eu já fui salvo pela graça de Deus. Salvar de mim mesmo. Da minha desesperança, das minhas fraquezas, do pecado. Salvar eu e você, amados irmãos, da negligência, diante dessa tão grande e poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ele pode salvar. A essa irmã aqui fez esse maravilhoso hino, mas antes disso, tenha um pouco de paciência hoje, irmãos. Depois de tudo isso daí, amados irmãos, Jesus diz para aqueles, então os levou para Betânia. Porque Jerusalém é a velha aliança. Jerusalém tem o seu templo da velha aliança. Eu sou o templo da nova aliança. Levou para Betânia, porque Betânia é uma realidade espiritual. Fala da igreja. A igreja que recebe, a igreja que ouve, a igreja que está aos pés do Senhor. É a igreja que tem consciência que Jesus nos consola em nossas dificuldades. Mas é a igreja que diz, o Senhor é o meu cabeça, eu sou teu servo e o Senhor é a minha glória. Vai para Betânia. E quando ele está subindo, o que ele faz? Abençoa. Ah, irmãos, se imagina o que Jesus disse? A Bíblia aqui nos diz. Imagina o que Jesus diz naquela hora. E essa irmã preciosa, ela escreve esse hino. Amados irmãos, eu vou ler para os irmãos. Eu copiei esse livro, esse hino. Esse hino aqui está no nosso irmão Campbell Morgan, sobre Lucas. Ela diz assim, entra, Senhor. Cuida de mim e do meu coração. Entra e me protege. Fica conosco rápido. A noite se aproxima. As trevas são densas. O Senhor comigo fica. Quando o outro auxílio falha e conforto não há, ajuda-me. Tu, socorro do aflito, ó, fica comigo, Senhor. Foi isso que aqueles homens pediram. O Senhor entrou com eles. Eles não necessitavam do amor que se propunha a cuidar deles. Ah, irmãos. Outra irmã preciosa, Evelyn Davis, ela continua. Ela diz, fica conosco. As sombras da noite caem. O caminho é solitário e árduo para todos. Portanto, tu, ó estranho, não chegarás ao teu destino. Assim vem e ser nosso hóspede até o amanhecer. Ela continua. Fica conosco, escutei eu corretamente? Dar-te-eis abrigo durante a noite?
receber-me-eis como vosso convidado em vossa casa, como se estivesse Jesus falando. Ó felicidade, levar-vos-ei ao meu trono. Entra como a alegria, te receberíamos agora. E removeríamos aquele olhar de tristeza em tua face, teus pés cansados da tua longa jornada. Fica conosco e prossigamos nossa comunhão. Entrarei e com satisfação e alegria ficarei convosco. Não sabeis ainda, filhos meus, o que fazeis. Meu coração por essa palavra sempre anelou. Fica conosco, palavra que acabo de ouvir. O maior anseio do coração de Jesus. Ela continua dizendo, assim na calma daquela abençoada hora ao anoitecer, aqueles 2 discípulos vieram a conhecer o poder secreto da íntima comunhão com o seu Senhor incógnito, a quem eles antes haviam visto, mas agora adoram. Ó Jesus, vem, e do mesmo modo fica conosco, dar-te-emos as boas-vindas, tu que caminhas teu solitário caminho, nossa vida e a teu dispor oferecemos, nossos atos de amor, tua profunda tristeza afugentarão, fica conosco, trata-nos como teus amigos, assim possamos compensar nossa tristeza no passado. Esteja para ti nossa porta, para sempre aberta, entra, e para todos sempre conosco habita, possamos assim conhecer-te como realmente tu és. Como um amigo conhece o coração do amigo, dentro de nossa casa, revela tu mesmo o caminho, conduz-nos ao céu, um dia ao entardecer, amém. Amados irmãos, penso que Ele ainda ama ouvirmos dizer, ó vem ao meu coração, amado da minha alma, entra e fica. Há lugar para ti no meu coração, Senhor. Entra e fica. Jesus Cristo, ontem e hoje, Ele eternamente, Ele é o mesmo. Ele não muda. O coração de Jesus anseia por mim e por você. Uma vida de intimidade, de comunhão, de consagração e santidade. Você está achando que Deus desistiu de você? Jamais. As suas lutas são grandes, você tem um grande sumo sacerdote. As suas fraquezas são grandes, a graça dele é provedora, sustentadora, libertadora, transformadora. Nós temos a graça de Deus. Ah, mas eu tenho minhas fraquezas, eu pequei. Você tem a misericórdia de Deus. Você tem um sumo sacerdote. Ah, amados irmãos, olhemos para Ele e não cansemos de convidá-lo. Fica, Senhor, conosco. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.